Graças a Deus. Meu irmão, vou reforçar o aviso que a Ana deu, assim, chega assim, faz assim com o seu irmão, meu irmão, dá licença, e faz assim, ó, com carinho, vamos lá assim, chegar bem para o meio dos bancos, e se tem um espaço livre aí do seu lado, por exemplo, aqui, à minha direita aqui, deve ter aqui, tem muitos espaços aqui, ó, se tiver espaço do seu lado, levanta a mão. Meu pai, aqui gente, vocês que estão em pé, aqui ó, tem espaço aqui, ó, aqui cabe 47 pessoas. Ali cabe mais 18, ali 18 pessoas ali. Aqui cabe quantas? Ali cabe umas 5. 20. Aqui ó, 20, 50, é muita fé, aleluia. Glória a Deus. Ali ó gente, tem lugar aí, né? Tem muito lugar ali. Por favor, não fique de pé, porque senão você pode ficar cansado, e a gente não quer que você fique cansado, e que nada absolutamente venha atrapalhar você nesse momento. A perna começa a cansar, e o inimigo começa a desviar a sua atenção, sutilmente, e Deus está querendo falar com você, mas aí, minha perna está tão cansada. Puxa vida, será que esse cara vai continuar falando aí por mais quanto tempo? Não é possível. E aí a fome começa a vir, e aí você começa a olhar o que as pessoas estão fazendo aqui. Olha, aquela moça ali está com aquela camisa toda esquisita, como é que tem coragem de usar uma camisa dessa? Puxa, aquele rapaz ali, meu Deus, eu nunca vi um careca tão careca. E aí você não consegue ouvir e prestar atenção naquilo que Deus deseja compartilhar com você. E é um momento tão importante, porque é um momento em que estaremos nessa contínua busca de ouvirmos o Senhor, aprendermos dele. Precisamos. O Senhor cuida de nós em todas as áreas, em todas. Por exemplo, eu vim para cá, Ana falou de não estar ansiosa com as roupas. Por exemplo, olha que camisa bonita, emprestada do meu irmão, o André, emprestou, olha que benção. Olha como é que eu fiquei chique. Chegamos aqui, aí um irmão emprestou um carro, emprestou a camisa. Eu dormi na casa dos meus pais, agora na casa dos meus sogros. E aí ele compra sorvete e chocolate. É o carinho de Deus. Não é lindo? Deus cuida da gente, e porque Ele cuida, Ele certamente Ele quer falar ainda mais uma vez conosco nessa manhã, porque o mais importante do que a roupa, a comida, é o nosso coração transformado, mudado, é Cristo em nós, na esperança da glória. De repente pode faltar tudo, ou de repente tenhamos alguma escassez na nossa vida, mas o que jamais podemos faltar é o Senhor, a presença do Senhor. O que jamais pode nos faltar é a doçura do Senhor na nossa vida, é a palavra dele. Eu ouvi a história de uma certa irmã do interior aqui de Minas Gerais, e era uma irmã muito usada por Deus. Deus a usava poderosamente, com dom de cura, milagres. E alguns foram visitá-la e foram perguntar para ela: mas como que isso acontece? Como é que você percebe Deus para obedecê-lo? Ela disse assim, dentre outras coisas, dentre os tantos exemplos que ela deu, ela disse assim: é muito simples. Por exemplo, quando aqui em casa a despensa ficou vazia, eu sei que Deus está me chamando para jejuar. Então, ao invés de ficar murmurando e reclamando, eu digo: Senhor, obrigado por essa oportunidade. Eu realmente estava precisando. E ela buscava o Senhor. Que coração lindo, não é? Coração grato por tudo. Porque ela sabia que o mais importante do que comida ou do que qualquer outra coisa é a presença do Senhor. E Deus sabe que isso é o mais importante. E por isso Ele nos trouxe a esse lugar, de tantos lugares do Brasil e do mundo.
Ele nos trouxe com sede e fome por Ele no nosso coração. Ele fez isso porque Ele deseja saciar a nossa fome. Ele deseja dessedentar a nossa sede. Ele quer falar conosco. Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos tornar mais parecidos com Jesus. Porque esse é o maior propósito de Deus para mim e para você. Que Jesus seja visto em nós. Que as pessoas pelas quais passarmos, elas sintam o cheiro de Jesus na nossa vida. O bom perfume de Cristo, diz Paulo na carta que escreveu aos Coríntios. Dá uma cheirada aí pertinho de você. Vê se esse irmão tem um cheiro de Jesus. Agora cuidado, meu irmão, e não aproveita esse momento para cheirar a irmã. Viu, meu irmão? Você vigia. Nós estamos falando de coisas diferentes. O que não nos pode faltar é Deus. Jamais. Deus quer trabalhar em nós como oleiro trabalha o vaso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no mesmo texto de ontem, Jeremias capítulo 18. E nós vamos ler aqueles mesmos versículos. Jeremias 18, de 1 a 6. Deixa eu ver quantas pessoas trouxeram a Bíblia. Levante aí. Graças a Deus. Que coisa linda. Oh, glória. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, essa é a tua palavra. Aplica-a no nosso coração para que ela não seja meramente letra, mas que ela seja vida para todos nós. Precisamos da vida que vem do Senhor, da vida que flui através da palavra que sai da boca do Senhor. Que o teu Espírito, ó Pai, aplique no nosso coração a verdade, aplique no nosso coração vida, para que não mais permaneçamos mortos, para que não mais permaneçamos perdidos, para que não mais permaneçamos enganados, confundidos. Ó Deus, vem sobre nós ainda mais uma vez nessa manhã. Fala conosco, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, transforma a nossa história. Que o teu Santo Espírito venha, envia o teu Espírito, ó Deus. Só Ele pode convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo. Só Ele pode ensinar-nos toda a verdade. Só Ele pode trazer-nos vida. Só Ele pode limpar e lavar o nosso coração. Senhor, envia-nos o teu Espírito, Senhor, é a nossa oração.
Envia o teu Espírito, só Ele pode levantar Jesus nesse lugar. As nossas palavras não podem levantar Jesus, mas o teu Santo Espírito pode levantar Jesus. É o teu Espírito que pode tornar Jesus conhecido nesse lugar. É o teu Santo Espírito que pode incendiar o nosso coração com o fogo da tua palavra. É o teu Santo Espírito que pode fazer com que a letra seja vida. É o teu Espírito que pode quebrar cadeias, desfazer amarras. Oh Senhor, envia o teu Espírito sobre nós. Envia nessa manhã, que fortalezas de mente sejam quebradas no nome de Jesus, e toda altivez seja quebrada no nome de Jesus, que olhos sejam abertos, e a verdade da tua palavra, as verdades espirituais sejam entendidas, sejam conhecidas por todos nós. Envia o teu Espírito, Senhor, envia, Senhor. É Ele que nos ensina todas as coisas. Precisamos, Pai. Senhor, que a nossa mente não seja distraída, que Satanás não consiga roubar a nossa atenção, que ele não consiga nos desviar desse lugar, que ele não consiga tirar os nossos olhos do Senhor e o nosso coração de desejar o Senhor, de ter expectativa pelo Senhor. Que mais importante do que o almoço, que mais importante do que a pessoa que vamos nos encontrar depois dessa reunião, que mais importante do que tudo, Pai, seja o Senhor na nossa vida, que queiramos o Senhor, que ansiemos pelo Senhor, que haja no nosso coração desejo, desespero. Fala comigo, Senhor, fala comigo, toca o meu coração, muda a minha história. Tira as máscaras, tira as vendas, tira o véu. Ah, Senhor, transforma-me de glória em glória, Senhor. Transforma. Que seja esse o desespero, o clamor, a busca, a súplica do nosso coração, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos. Nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu vou voltar mais para frente a esse texto de Jeremias 18, mas antes, eu penso que é muito importante entendermos o contexto de Jeremias. Nós precisamos entender essas palavras de Jeremias no contexto delas. Por que Jeremias as trouxe? Por que Deus enviou Jeremias à casa do oleiro? Por que foi que Deus disse a Jeremias: Jeremias, será que eu não posso fazer com a casa de Israel o que esse oleiro fez com esse vaso, com esse barro? O que estava acontecendo com a casa de Israel? O que estava acontecendo com o povo? Por que essas foram as palavras que Deus trouxe ao povo através de Jeremias? É muito importante entendermos isso. É muito importante entendermos essas palavras no contexto delas, na história delas. O que estava havendo? E por isso eu vou voltar a essas palavras depois. Depois de traçar, ou tentar desenhar um pouco da história. Então eu queria que você marcasse a sua Bíblia aí em Jeremias 18. E para entendermos a história e o contexto, os melhores livros da Bíblia que podemos entender o contexto são os livros de história da Bíblia. Então eu queria que a gente voltasse lá para o livro de Reis, os livros de história, Samuel, Reis, Crônicas, nos apresentam esse contexto dos profetas. Eles viveram nesse tempo. E Jeremias trouxe essas palavras para Israel, num ambiente de reforma que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Havia uma reforma. Josias, o rei, estava fazendo uma reforma em Israel. Ele estava trazendo muitas mudanças no meio do povo, muitas mudanças no culto, muitas mudanças na adoração, muitas mudanças na política, muitas mudanças na cidade. E por quê? Por que dessas mudanças? Porque alguns anos antes de Josias começar essas reformas, houve um rei em Israel chamado Manassés. E no capítulo 21 de 2 Reis, nós lemos quem era esse rei Manassés. 2 Reis, capítulo 21. Esse é o contexto de Jeremias. O contexto de Jeremias começa em Manassés. Jeremias nasceu aproximadamente 10 anos antes de Manassés morrer. Quando Jeremias nasceu, Manassés ainda era rei de Judá, era rei de Jerusalém. Jeremias era rei, Manassés ainda reinava, Manassés estava nos seus últimos anos de vida. Então Jeremias percebeu a história. Mas quem era Manassés? Quem era esse homem que era rei no tempo em que Jeremias nasceu? Diz a Bíblia no versículo 1,
que Manassés, de 2 Reis 21, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Guarde bem, olha para mim, 55 anos. Você acha que é muito tempo, 55 anos? Quantas pessoas aqui, desculpa, essa pergunta pode ser constrangedora, mas quantas pessoas aqui têm de 55 anos para cima? Pouca gente, né? 55 anos é muito tempo. É muito tempo. Diz a Bíblia que Manassés reinou em Jerusalém por 55 anos. 55 anos é tempo mais do que suficiente para formar a identidade de um povo. É tempo mais do que suficiente para transformar a cultura. E durante 55 anos, Manassés era rei. Manassés liderou o povo. Manassés incutiu uma identidade no povo, estabeleceu uma cultura no povo, estabeleceu novos hábitos para Israel. 55 anos. Para você entender melhor o que é essa força desse hábito, imagine você, um homem que desde 5 anos de idade a mamãe dele preparava mingau de aveia para ele no café da manhã. E todo dia ele toma mingau de aveia no café da manhã. Às 8 horas da manhã ele está lá na mesa, pega o jornal e vai tomar o mingau de aveia. 5 anos, 10 anos, ele fez 10 anos, mingau de aveia. 20 anos, lá está ele tomando mingau de aveia. 15 anos tomando mingau de aveia todo dia. 30 anos se passam, ele já está com 35 anos de idade, mingau de aveia. Com 60 anos de idade, todo dia tomando mingau de aveia às 8 horas da manhã no café da manhã. De repente, vê uma mulher assim, uma moça, toda bem intencionada, começa a trabalhar na casa já desse senhor que já tem 60 anos de idade. E ela assim, cheia de novidade, ela diz assim, sabe, puxa vida, que vou fazer uma surpresa para o meu patrão. Aí 8 horas da manhã ele chega lá para tomar um mingau de aveia, ela prepara um café com leite. Qual que você acha que vai ser a reação desse homem que durante 55 anos tomou um mingau de aveia? Bem, ou ele vai mandar ela voltar com café com leite, trazer um mingau de aveia, não é verdade? Ou se ele for muito crente, ele vai tomar o café com leite lembrando do mingau de aveia. Puxa vida, que saudade do mingau de aveia. Eu acho que vou sair daqui e vou tomar o mingau de aveia. Não é possível, ela não entendeu nada. É a mesma coisa que uma mulher que usa saia desde os 10 anos de idade. Tem 50 anos que ela usa saia, hoje ela tem 65 anos. Você consegue colocar uma calça nela? Tem jeito? 50 anos usando saia, você vai colocar uma calça? Ela não vai aceitar. Puxa vida, tem 55 anos que eu faço as coisas desse jeito, não é possível. Você que chegou agora, está com 25 anos, quer me mudar? Me ajuda aí, meu filho. Imagina aquele homem que nasceu lá no interior do Ceará. Tem alguém do Ceará aqui? Está lá, glória. Está lá no interior do Ceará. Uma cidade do interior lá, fala uma cidade lá do interior. Tem alguém do interior do Ceará? Morada Nova. Ele nasceu lá em Morada Nova, tem 55 anos que ele mora em Morada Nova. Morada Nova, olha que lindo. Você acha que os filhos dele vão conseguir tirá-lo de lá para levar ele lá para São Paulo? Me diz, sim ou não? 55 anos, meu filho, peraí, isso é para você, meu filho. Eu nasci aqui, estou morando aqui, me ajuda aí. 50 anos de hábito. Tem gente que com 30 anos já está cheio de mania, não é verdade? Todo sistemático. A toalha tem que ficar despendurada aqui. Se muda de lugar, ele não acha a toalha, está perdido. O que está acontecendo? Briga com a esposa, não é possível, meu bem. Tanto tempo que a gente é casado, até hoje você não sabe onde eu coloco a minha toalha. Mamãe sempre colocou arrumar a cama para mim. Não é possível que você não vai arrumar a cama para mim. Peraí. E tem muito solteiro que não casa porque ficou sistemático, cheio de mania. Tem aí 30 anos que está aí cheio das coisinhas. Mania. Você já pensou? É fácil mudar mania? Não, é difícil. Sistemático. Não tem nada de errado assim, né, na pessoa ser assim toda sistemática. Não tem nada de errado a pessoa morar em Morada Nova, 55 anos. O papai tem 40 anos de casado, tem 65 anos o papai.
42 anos de casado, tem 65 anos, e a cama que ele dorme com a mamãe é a mesma que ele comprou quando ele casou. Tem 42, a mesma cama. Não muda. O papai tem 65 anos, vai dar uma calça jeans de presente para ele. Ele não usa. Nunca usou uma calça jeans, nunca mascou um chiclete, nunca tomou uma Coca-Cola. Não adianta, eu falo assim, ô pai, peraí, é legal. Eu falo, meu filho, peraí, me ajuda aí. O tempo já passou, meu filho. Comer sanduíche do McDonald's para ele é só se ele estiver passando muita fome. Meu filho, McDonald's, meu filho, o que é isso? McDonald's. É um hábito. É difícil mudar. E o povo de Israel, durante 55 anos, diz a Bíblia que foi aprendendo com Manassés. Manassés era o rei, Manassés era o líder. Manassés era aquele que dizia para o povo, vamos fazer isso. E o povo fazia. Nós vamos para cá. E o povo ia. E nesse tempo de Manassés, o povo de Israel estava debaixo do domínio do Império Assírio. A Síria era quem dominava o pedaço. A Síria que mandava no mundo daquela época. A Síria de Senaqueribe, daquele povo todo, que a Bíblia fala, conta a história de alguns deles. Quem mandava no mundo era a Síria. E Manassés, o reino de Judá, não era um reino assim totalmente livre. Quem mandava, quem estabelecia, exigia tributo, você tem que pagar imposto. Por quê? Porque eu sou mais forte que você. E se você tentar não pagar imposto, eu venho, invado a sua terra e acabo com tudo. Não, eu vou pagar imposto. Espera aí, imagina. E durante 55 anos, Manassés estava debaixo do domínio do Império Assírio e fazendo tudo aquilo que a Síria queria. Eles faziam aquilo que o imperador assírio determinava. E ele queria ficar de bem com o imperador assírio, porque ele queria ficar no poder, ele queria ficar numa boa. E quando uma vez ele tentou levantar as asinhas, a Síria foi lá, tirou ele do trono, levou para o cativeiro. Aí Manassés disse, puxa vida, o que eu fiz? E o que a Síria estabeleceu para o povo de Israel? O que Manassés começou a fazer para agradar a Síria, para agradar o homem? O que ele começou a fazer? Olha só no versículo 21, capítulo 3, versículo 3, 21, 3, 2 Reis 21, 3. Olha só o que Manassés fez. Por causa do homem, da Síria, do rei. O cara é o chefe, é ele que manda. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ele levantou altares a Baal. Ele fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Porque os assírios adoravam as estrelas, os astros, aquela constelação, astrologia. E Manassés fez isso. Opa, eles fazem, vamos fazer também para eles saberem que nós estamos juntos. Versículo 5. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, os 2 atos da casa do Senhor. Versículo 6. Ele praticou a magia negra. Ele queimou o seu filho como sacrifício. Puxa vida, eles fazem isso, vamos queimar também. Bom, vamos fazer para agradar, para a gente continuar aqui no poder, não mudar nada. Ele praticava adivinhação, adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, sabe o que é agoureiro? Supersticioso. Andava com, não sei se naquela época era pé de coelho, trevo de 4 folhas, dá 3 toques na madeira, eu só saio com o pé direito, levanto. Era agoureiro, era supersticioso. Era a prática da época. E estava cheio de médiuns e feiticeiros ali no meio do povo de Israel. Durante 55 anos, essa era a história do povo de Israel. Era comum as pessoas andarem nas ruas e verem aqueles altares todos, verem aqueles ídolos, verem as prostitutas oferecendo o corpo como sacrifício para o culto, aquela divindade da fertilidade. Era comum as pessoas olharem para as nuvens e adivinharem pelas nuvens. Era comum 55 anos as pessoas com essa história. 55 anos, durante 55 anos, as pessoas saíam de casa e viam aquela paisagem de Jerusalém. Ídolo para todo lado. E feiticeiro, e médium, e superstição, 55 anos. 55 anos. Você já pensou o que é isso? Nós temos canais de televisão aqui no Brasil que basta uma novela que está todo mundo entrando na moda. Não precisa nem de 55 anos. Não é verdade?
Se a mídia coloca assim, olha, as mulheres vão andar todas assim, só de sutiã, e a novela começa, sutiã, sutiã, só de repente na igreja as mulheres estão de sutiã achando que é uma boa. Mas é ou não é? Não, qual que é o problema assim? E sexo antes do casamento, olha o filme, faz, Hollywood mostra, a novela mostra, não tem algum problema normal. E vai batendo. E aí de repente o povo acha que é normal, porque cria um hábito, não é verdade? Cria uma cultura. A traição, puxa vida, e o negócio é tão terrível hoje em dia, que às vezes a gente está assistindo um filme, e eles colocam o marido da mulher assim, um cara assim tão ruim, né? E o amante é um cara legal, né? E às vezes a gente começa a torcer para o amante, não, você tem que acabar, tem que ficar com esse cara é legal. Olha que perverso, mas não é ou não é? E aí de repente as pessoas começam, estão com um problema no relacionamento, chuta o relacionamento para lá, deixa eu ir partir para outro, porque né, eu vi na novela, o filme, está todo mundo fazendo assim, e a pessoa às vezes nem pensa se é certo ou se é errado, todo mundo faz, puxa, eles é que estão aí no controle, estão mandando, mostram que é assim, deixa eu fazer também. Imagina, às vezes isso acontece numa novela, ou num filme que a pessoa assiste em Hollywood. Agora imagina 55 anos a mesma coisa. 55 anos. Todos os dias. Cria uma cultura, não cria? Cria uma história. Só que o que aconteceu é que Manassés morreu. Aí no capítulo 22 nós lemos que o Josias, um filho de Manassés, ele, chamado Amon, versículo 19, ele ocupou o trono. Amon reinou 2 anos e mataram Amon. E aí depois, de repente, pegaram o filho de Amon, chamado Josias, e colocaram no trono. Josias tinha 8 anos de idade, capítulo 22 de 2 Reis 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Quando completaram 18 anos do governo de Josias, Josias decide fazer uma reforma em Jerusalém. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, sabe o que aconteceu? Josias, o rei, encontrou a palavra de Deus. Versículo 8. Ele mandou reformar o templo, vão trocar as portas, puxa, a igreja está tão feia, né? Vão dar uma pitada nas paredes, vão mudar a madeira está podre, e os ídolos estavam lá, beleza. O Josias nasceu nesse contexto, não tinha nada de errado com isso. 73 anos, por 55 de Manassés, mais 2 de Amon, mais 18 de Josias, 75 anos, o povo vivendo naquela história. As prostitutas ali na rua vendendo o corpo para a deusa da fertilidade, o povo adivinhando nas nuvens, e as pessoas supersticiosas, e gente matando filho, e Josias nasceu aí nesse contexto. Só que 18 anos depois que ele começou a reinar, ele mandou reformar o templo, os altares estavam ali, estava tudo do mesmo jeito. Aí o sumo sacerdote Hilquias encontrou uma coisa na casa de Deus. Versículo 8. Ele encontrou o livro da lei na casa do Senhor. Já pensou, 75 anos o povo, a Bíblia estava na casa do Senhor, mas ninguém conhecia a Bíblia. 75 anos o povo vivendo como se tivesse tudo bem. Puxa vida, Deus deve estar com a gente. Nós estamos aqui, a Síria caiu no poder e a gente continua aqui. Nós estamos numa boa, olha aí, nós estamos vencendo, oh glória. Porque eles nasceram dentro desse contexto. Eles não tinham outro referencial. Eles não tinham um outro parâmetro, não tinham. Até que o sumo sacerdote achou a palavra de Deus na casa do Senhor. Quando as pessoas estão com a Bíblia aí mesmo, foi esse livro que eles acharam. Na verdade era o livro de Deuteronômio, que eles acharam ali na casa do Senhor. Eles começaram a ler e perceberam que a vida deles estava tudo errado. Estava completamente diferente do que aquilo que o livro que eles haviam encontrado falava. Josias, quando leu aquele livro, quando leu a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus, meu irmão? Está mesmo? Ai, 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 Jesus. Ai.
Ai. Josias percebeu que estava tudo errado. Nós temos que mudar algumas coisas. Nós temos que fazer uma reforma. Então no capítulo 23 começam as reformas de Josias. E é nessa época que Jeremias nasce, na época da reforma promovida por Josias. O rei deu ordem a todos os anciãos de Judá, versículo 1, e de Jerusalém, deu ordem, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. Versículo 3, o rei se pôs em pé junto à coluna, e ele fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança. A primeira coisa que Josias fez foi: vamos fazer uma aliança com Deus e servirmos somente o Senhor. E o povo todo foi naquele momento único e fizeram aquela aliança diante do Senhor. E aí depois Josias começou a promover algumas reformas na cidade. Então no versículo 4, foi só aqui, olha versículo 4. Ele ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Até aqui, até esse momento, o templo do Senhor estava lá e os ídolos estavam lá. O templo do Senhor estava sendo reformado e o poste ídolo estava lá. O templo do Senhor estava sendo reformado e quando a pessoa ia para adorar o Senhor, já se deparava com Baal. Via Baal e não tinha nada a ver. Puxa vida, qual que é o problema? Tem 70 anos que eu vejo isso. E ninguém nunca falou nada. Mas de repente eles descobriram a palavra de Deus. Opa, tira isso daqui. Versículo 5. Ele destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Então tinha esse tanto de sacerdote em Jerusalém, gente adorando o sol, gente adorando a lua, gente adorando estrela, gente olhando horóscopo, leão e touro e Áries, e gente fazendo esse tanto tipo de coisa. Ah, te peguei, né? Você fica olhando o horóscopo todo dia de manhã no jornal, não é verdade? Eles faziam isso aí também, ó. Achavam que não tinha nada a ver. Qual que é o problema? Puxa, eu nasci assim, a vovó fazia isso, minha mãe fazia isso. E puxa vida, eu faço também. Mas até que eles acharam a palavra do Senhor. Aí eles acharam a palavra do Senhor e perceberam que não tem nada a ver, meu. O que é isso, horóscopo? E aí eles baniram esses caras aí que ficavam olhando sol, lua, estrela e definindo a vida deles por essas coisas. Aí eles arrancaram o poste ídolo. Aí ele derrubou as casas de prostituição, versículo 7. As casas de prostituição cultual, você já pensou? Que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam as tendas para os postes ídolos. Já pensou? O povo chegava no templo e estavam aquelas mulheres ali peladas. Não, vem cá meu amor, vamos aqui, a deusa da fertilidade. Uau, culto, um ato cultico. A deusa da fertilidade. 70 anos assim, tudo bem, qual é o problema? Normal, beleza. Josias tirou tudo isso do templo. Não, está errado, a palavra de Deus diz o contrário. Não podemos continuar assim. Ele derrubou os sacerdotes, derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, versículo 8, na metade do versículo 8. Versículo 10, ele profanou a Tofete que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Até então o povo estava matando os filhos. Pô, todo mundo faz isso, é normal. E o povo andava nas ruas de Jerusalém e via aqueles ídolos, andava no templo, via aquele poste ídolo, via as mulheres peladas, e de repente ia no vale de Inom e via gente matando filho. E o povo andava em Jerusalém, essa era a paisagem. E Josias foi e queimou tudo, quebrou tudo. Derrubou os altares, versículo 12, que estavam na sala de Acás. Versículo 13, ele profanou os altos que estavam de frente de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos Sidônios, e para Quemos, a abominação dos Moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Desde o tempo de Salomão, olha só, tinha esses deuses ali. O povo saía de Jerusalém, já tinha aquelas estátuas, aqueles altares. Essa era a paisagem que o povo via. Josias foi e quebrou tudo, queimou tudo. Ele foi
Versículo 14, ele fez em pedaços as colunas, cortou os postes ídolos, no lugar onde estavam esses postes ídolos, e encheu ele de ossos humanos. Ele profanou, ninguém nunca mais vai oferecer sacrifício nesse lugar. O altar que estava em Betel, ele quebrou tudo, reduziu a pó. Versículo 19, os santuários que havia nos altos, na cidade de Samaria, ele queimou tudo. Versículo 20, aqueles sacerdotes que havia nos altos, sabe o que Josias fez? Matou eles, matou. Versículo 24, ele aboliu os médiuns, ele aboliu os feiticeiros, ele aboliu os ídolos do lar, os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Essa foi a reforma de Josias. Agora, se uma pessoa saía na cidade de Jerusalém ou andava por Israel, via uma paisagem diferente. Josias tinha quebrado tudo. Já não havia mais nenhum sinal naquelas cidades de idolatria, de culto. Não havia mais poste ídolo, não havia mais estátua, não havia mais imagem, não havia mais altar a deuses pagãos. As pessoas já não encontravam mais médium na rua, já não tinha mais feiticeiro, já não tinha mais sacerdote da lua. Eles entravam no templo, era diferente, estava tudo bonito. Porque Josias quebrou tudo, destruiu tudo. A paisagem era diferente. O templo estava diferente. As pessoas estavam diferentes. Os nomes, o culto, a prática do culto. As pessoas já não entravam mais para o templo para adorar Baal. Agora elas adoravam o Senhor. Elas levantavam as mãos ao Senhor. Estava tudo diferente. Tudo mudado. Foi nesse contexto que Jeremias nasceu. E foi nesse contexto que Jeremias falou. Foi nesse contexto de reforma, de uma cidade diferente, de uma cidade mudada, de uma cidade com uma paisagem outra. Foi nesse contexto que Jeremias começou a profetizar. E o que Jeremias começou a profetizar? O que aconteceu? O que Jeremias começou a perceber é que aquelas mudanças que haviam acontecido em Jerusalém, em toda Judá, tinham sido apenas mudanças externas. Eram apenas mudanças do exterior. Eram apenas as mudanças do lado de fora. Eram apenas mudanças de nome. Eram apenas mudanças de roupas. Eram apenas mudanças de palavras. Eram apenas mudanças das canções, das letras das canções que o povo cantava. Agora o povo já não cantava mais para Baal, cantava para o Senhor. Agora o povo não dançava mais para Baal, dançava para o Senhor. Agora o templo, o sacrifício não era mais para o poste ídolo, mas era para o Senhor. Agora nas ruas já não tinha mais altares, já não tinha mais ídolos. Era tudo vazio, porque não farás imagens de escultura, diz o Senhor. Então, puxa, é para o Senhor que nós quebramos tudo isso. Mas Jeremias percebeu que aquelas mudanças haviam sido apenas mudanças externas, mudanças do lado de fora, mudanças no culto, mas não mudança no coração das pessoas. Aqueles hábitos lá de trás, aquelas práticas lá de trás continuavam as mesmas. Era só do lado de fora. Agora ele já não se chamava mais adorador de Baal, agora ele se chamava crente. Ah não, agora ele não era mais, chamava-se macumbeiro, agora eu sou evangélico. Agora ele já não é mais ladrão, agora eu sou ex-ladrão. Não é assassino, sou ex-assassino. Agora já não é mais maconheiro, é ex-maconheiro. Mudou o nome, mudou as vestes, mudou o jeito. Agora no domingo ele não vai mais para o boteco tomar cerveja, encher a cara, mexer com a mulherada. Agora ele vai para a igreja, levanta a mão, domingo está lá. Foi isso que Jeremias percebeu. E é por isso que Deus levantou Jeremias nesse tempo. Porque ele percebeu que as mudanças do lado de fora tinham acontecido. Ó, legal, maravilha. Puxa, a roupa está diferente, a maneira de falar está diferente, o culto está diferente, as músicas estão diferentes. Mas o dia a dia está do mesmo jeito. Aqueles hábitos continuavam os mesmos. O povo, por exemplo, continuava supersticioso. Olha só o que Jeremias escreve, capítulo 7. Vai lá em Jeremias 7. Jeremias está nesse contexto dessa reforma. Vamos mudar o nome? Se a gente mudar o nome, fica tudo diferente, muda tudo. Jeremias disse, não mudou nada. Mudou o nome, mas não mudou a pessoa. A mudança de nome não significa mudança de pessoa. O povo continuava com aqueles hábitos, continuava supersticioso.
Olha o versículo 9 do capítulo 7. A pergunta de Jeremias e do Senhor é: o que é isso? O que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais ainda incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos a salvo. Sim, o Senhor responde: só para continuardes a praticar essas abominações. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? O que é isso? As pessoas de segunda a sábado mentiam. De segunda a sábado elas prejudicavam os outros. De segunda a sábado passavam os outros para trás. De segunda a sábado tirava o dinheiro dos outros. De segunda a sábado traía a esposa. De segunda a sábado deitava com a namorada. De segunda a sábado colava na prova, oprimia os outros, as pessoas. De segunda a sábado era totalmente impessoal com todo mundo, tratava todo mundo como se não fosse nada. Mas aí no domingo ele vinha à igreja, aleluia, oh glória. Ia lá para expurgar os pecados dele. Segunda a sábado é uma coisa, mas aqui domingo eu estou na igreja. Aí levantava a mão, adorava o Senhor, dava dízimo, dava oferta, um dízimo grande, né? Uma oferta grande. Olha, Senhor, que eu estou dando um sacrifício. Superstição, pagando penitência, achando que, puxa vida, se eu fizer isso aí vai dar tudo certo. Aí ó, vou ficar com sorte, comecei a minha semana na igreja, oh glória, comecei na igreja no domingo, mas aí segunda vai mentir, na terça continua mentindo, na quarta bate na esposa, na quinta sai com a amante, na sexta-feira passa a perna no colega do trabalho, no sábado enche a cara no jogo de futebol, mas no domingo ele está lá na igreja dizendo: puxa vida, se eu fui na igreja vai ficar tudo bem. Hoje eu levantei, vai ficar legal, porque puxa vida, eu estou na igreja. É isso que Jeremias está falando. E Deus então levanta Jeremias e diz assim: peraí, a minha casa é covil de salteadores? Sabe por quê? Sabe o que é o covil de salteador? O covil é aquele lugar seguro do ladrão. O ladrão rouba, ele mata, e aí ele foge para aquele lugar seguro. É a ilha do pirata. Os piratas, há alguns séculos atrás, eles saqueavam os navios que estavam no alto mar, e eles tinham uma ilha onde eles se escondiam. Era o lugar seguro deles. Aqui ninguém vai nos achar. E Deus fala que o povo estava fazendo a mesma coisa com a igreja. Eles faziam tudo de errado durante a semana, mas aí iam para a igreja no domingo dizendo: agora nós estamos seguros, estamos debaixo da cobertura de Deus, Deus está com a gente, Deus eu estou te adorando, Deus eu estou te louvando, agora o Senhor me abençoe, eu te amo tanto, Senhor, olha eu aqui na igreja. Olha como eu adoro bonito, eu levanto a mão, eu pulo, eu dou cambalhota, eu ajoelho, eu choro, eu dou a mão para o meu irmão, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu digo a paz do Senhor. Se durante a semana eu trato todo mundo como número, mas no domingo eu cumprimento a paz do Senhor, meu irmão, aleluia, oh bendito seja o nome, meu irmão amado, amadíssimo. Mas durante a semana ele casca em todo mundo. E a pergunta que o Senhor faz: peraí, minha casa é covil de salteador? É um lugar que você acha que você vai ficar seguro de tudo de errado que você faz durante a semana? É superstição? Eu vou na igreja para ficar tudo bem. Se for do domingo, eu já ouvi gente falar assim: olha, eu tenho que ir na igreja domingo. Se eu não for na igreja domingo, minha semana não começa bem. É isso que Jeremias está dizendo. Peraí, mudou a igreja, mudou o culto, mudou tudo, mas as práticas continuam as mesmas. Do mesmo jeito. O povo continuava supersticioso. Versículo 4 do capítulo 7, olha a superstição do povo. Não confieis em palavras falsas, Jeremias diz, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Esse é o templo do Senhor, então nada vai acontecer com a gente, estamos protegidos, porque esse é o templo do Senhor. Olha as reformas que fizemos, olha que louvor bonito, olha que oração maravilhosa, olha que pregação tremenda, olha que essa roupa de santidade, templo do Senhor, templo, agora eu estou protegido contra olho gordo, contra não sei o que, contra, olha só, porque o templo do Senhor é esse. Jeremias diz: está vendo, continua supersticioso, do mesmo jeito o povo. E a resposta do Senhor, versículo 5 é: se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva,
nem derramar de sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. É vida, é dia a dia, não é superstição de ir na igreja domingo, não é superstição de colocar aquela roupa da sorte, não é superstição de fazer aquela oração poderosa e forte num dia, mas durante a semana fica pecando, desobedecendo, entristecendo ao Senhor, prejudicando os outros. Jeremias percebeu que as mudanças tinham sido externas, mas no dia a dia o filho continuou desobedecendo os pais, xingando a mãe. Que é isso? Jeremias percebeu que as pessoas estavam não apenas supersticiosas, continuavam daquele jeito, mas percebeu que o culto que aquelas pessoas prestavam continuava centrado do mesmo jeito no homem. Porque lá atrás o culto que Manassés levava o povo a prestar estava centrado no homem. Manassés fazia o que fazia para conseguir o favor da Síria, fazia o que fazia para agradar o homem, fazia o que fazia para ficar de bem com o outro. Não tinha nada centralizado em Deus, era centralizado no outro. O que é melhor para você? Vamos fazer. Puxa vida, você acha legal o Moloque? Vamos fazer. Salomão fez isso. Ô minha mulher, você adora os Sidônios? Vamos levantar um templo para os Sidônios aqui. Astarote? Ô minha mulher, eu te amo tanto, vamos levantar Astarote aqui. É para você. É aquele culto centrado no homem, que busca satisfazer os desejos do homem. A reforma aconteceu. Josias quebrou os ídolos, quebrou os altares, matou sacerdotes, expulsou os médiuns, expulsou os feiticeiros, mas o culto continuava centrado no homem. O que você deseja? As pessoas continuavam falando o que o povo queria ouvir. Olha o que Jeremias diz no capítulo 5. Versículo 30, Jeremias 5, 30, olha só. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E por quê? Porque é o que deseja o meu povo. Meu povo deseja isso. E o que é que esse povo desejava? O povo desejava uma mensagem legal, água com açúcar, gostosa. Eles queriam continuar, versículo 26. Olha o que o povo estava fazendo. Porque entre o meu povo sejam perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos, eles se enriqueceram, eles engordam, eles se tornam nédios, eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Eles não defendem a causa dos órfãos, para que prospere. Eles não julgam o direito dos necessitados. Mas então o profeta, então o sacerdote, me fala contra isso não, senão o meu dízimo não chega no domingo. Fala que está tudo bem. Você tem que acariciar o meu ego. Você tem que falar para mim que eu sou joia. Você tem que falar para mim que está tudo bem. Você tem que falar para mim assim, paz e paz. Porque eu sou mais importante. Mais importante do que qualquer coisa eu sou eu. Mais importante é o meu desejo. Mais importante é a minha vontade. Mais importante é o meu querer. Curam, versículo 11 do capítulo 8. Jeremias 8, 11. Jeremias diz que os sacerdotes, que os sábios curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, está tudo bem, continua assim, não tem problema não, contanto que você esteja aqui. O culto é para você. O culto é para você ficar se sentindo bem. Você sair, sabe, quando você está sentindo mal, você vem no culto, você fica assim, uau, que maravilha. Aí você volta para casa, é isso aí. Não preocupa como que você vive a sua semana, não, esquece. Não, isso aí vai passar, sabe? Deus vai perdoar. Continua traindo a sua esposa, continua mentindo para as pessoas, continua prejudicando o seu empregado, continua falando mal dos outros, murmurando, fofocando, quando não tem problema não. Esquece, paz, Deus é bom, maravilhoso, paz, está tudo legal. Você é o cara. Você é demais, meu, o que é isso?
Eu quero você aqui comigo. Beleza? Paz, meu irmão. Você está deitando com a sua namorada? Não, meu irmão, sabe, todo mundo às vezes faz isso. Olha, Deus abençoe, não faz isso mais não, tá? Legal, cara. Legal, ó, te espero domingo aí, viu, na igreja, pra gente estar junto ali, meu. Paz, meu, numa boa, cara, que isso? Deus é legal, cara. Deus é joia, meu. Deus é amor, cara. Paz e amor, meu. Demais, cara. Não, a questão não é o diário, não preocupa com isso não. Mas você vai acontecendo, você vai mudando, esquece. E o povo não vai para a Bíblia, porque esqueceram a Bíblia, mas aí é legal, né? Que eu vou ler a Bíblia. Não, cara, eu leio assim um versículo um domingo e tal, legal, chique demais, cara. Paz. Às vezes parece até o programa do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Aí vai, vamos dinheiro. Era o que estava acontecendo aqui, não mudou não, olha só. Olha só, e aí a teologia era mudada. Olha o versículo 8 do capítulo 8. Como pois dizeis, somos sábios, a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Então tinha lá os teólogos da época que pegavam a lei do Senhor e convertiam a lei do Senhor em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto darei as suas mulheres a outros, os seus campos a novos possuidores. Por quê? Porque desde o menor até o maior, pegando os sábios, o que os sábios falaram, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então o que movia as pessoas ainda eram elas mesmas. É a ganância. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Nenhuma palavra de advertência era trazida contra aquelas pessoas. Nenhum confronto. Aqueles que estavam se enriquecendo à custa dos outros. Não, peraí, cara, eu fui mais esperto. Negócio é negócio. Capitalista, businessman. Business. Eu sou seu amigo, negócios à parte. Onde que já viu? Onde você viu isso na Bíblia, meu irmão? Não, eu sei que você é meu amigo, mas é negócio, né, meu irmão? Até hoje eu tenho que. Eu quero ir, cara. Business, meu. Puxa vida. Eu entrei em PhD, Harvard, eu estudei, né, cara? Então, puxa vida, meu. Sinto muito. Nesse culto aqui, o fim, Deus não era o fim das pessoas. Deus era apenas o meio para satisfazer os desejos do homem. Deus era o meio. Eu tenho um desejo, então eu busco a Deus para conseguir o meu desejo. Esse culto era centrado no homem. O culto estava lá, o sacerdote estava lá, o sacrifício estava lá, mas o culto era centrado no homem. O que é que você quer? Quem quer dinheiro? Pronto, Deus vai te dar agora 3 milhões de dólares. Oh, maravilha! Então as pessoas buscavam a Deus não por causa de Deus, mas buscavam a Deus porque queriam dinheiro. Buscavam a Deus porque eu quero uma casa. Buscavam a Deus porque eu quero um casamento. Buscavam a Deus porque eu quero meu PhD. Buscavam a Deus porque, puxa vida, eu estou cansado com a minha esposa, eu quero uma esposa nova. Deus, me dá uma esposa nova. Buscavam a Deus, puxa vida, que meu patrão quebre, que eu me torne o dono do negócio do meu patrão, Senhor. Quebra ele e eu quero, esse negócio é meu, o Senhor me deu, é meu. Eu tomei posse agora desse terreno. Essa propriedade é minha, essa empresa é minha, em nome de Jesus, em nome de Deus aqui. Essa empresa não é Deus por causa de Deus. É Deus por causa do meu desejo. É Deus por causa da minha vontade. É Deus porque eu quero o que eu quero. É Deus porque eu tenho os meus projetos para mim. Deus é apenas o meio para conseguir isso. É o que estava acontecendo aqui. Esse é o contexto de Jeremias. E meus irmãos, quando eu estava lendo aqui, estudando Jeremias, o contexto dele, eu pensei, puxa, às vezes parece com alguma coisa que a gente já viu hoje, não é? Você já viu alguma coisa parecida com esse contexto de Jeremias? Ou é novidade? É o que estava acontecendo aqui. Eu não estou colocando a situação de hoje, não. Estou colocando a situação do Jeremias. As reformas eram superficiais.
E agora trazendo para hoje, às vezes tem muitas pessoas que vêm à igreja não por causa do Senhor, não porque amam o Senhor, mas elas vêm por causa delas mesmas. Puxa, às vezes elas trazem toda aquela cultura, aqueles hábitos, aqueles costumes lá de trás. Às vezes a pessoa, ela adorava outros deuses, ela tinha outras práticas, ela procurava esses outros deuses para satisfazer os desejos dela. Mas aí as coisas começaram a piorar, aí elas vieram para a igreja, e elas começam a aplicar para Deus aquilo que elas aplicavam para os outros deuses. Elas começam a reproduzir o que elas faziam lá atrás. Do lado de fora é diferente. Se durante a semana ela ia naquele outro lugar, agora ela mudou, já não vai mais naquele outro lugar, ela está indo na igreja. Se durante a semana ela cantava as músicas para aqueles outros deuses, agora ela canta a música só para Deus. Se durante a semana ela fazia oração só para aqueles outros deuses, agora ela faz oração só para Jesus. Mas no coração continua do mesmo jeito. Porque se antes lá atrás ela buscava os outros deuses por causa delas mesmas, o culto centrado nelas mesmas, a vontade delas mesmas, isso continua no coração, e elas continuam buscando a Deus por causa delas mesmas. Se aqueles deuses eram um meio para elas conseguirem alguma coisa, elas só mudaram de endereço, porque Deus continua apenas sendo o meio para elas conseguirem aquelas mesmas coisas. E se não dá certo naquela igreja, porque elas não conseguiram aqui, vai ter alguém no púlpito dizendo assim: vem para a minha igreja aqui que você vai conseguir, aqui a bênção é maior, aqui o Deus é maior, aqui você consegue, aqui a oração é forte. E tem gente fazendo isso, e o povo vai mudando de igreja em igreja santa, é isso mesmo. Porque o culto não está centrado em Deus, está centrado no desejo da pessoa. Se o seu desejo não foi satisfeito na igreja tal, vem para mim, que aqui vai ser, Deus vai te responder aqui. Como as pessoas manipulavam os deuses lá atrás, manipulavam a sorte lá atrás, manipulavam a superstição lá atrás, elas trazem isso para a igreja e começam a manipular Deus para conseguir os desejos delas. Deus não é o fim para essas pessoas. Deus não é aquele que elas mais desejam. Deus não é aquele a que a alma delas, porque a alma delas anseia. Deus não é aquele porque elas choram. A presença de Deus não é aquilo porque elas clamam. Elas não desejam Deus, a presença de Deus. Elas desejam é aquilo que o outro Deus não conseguiu dar para elas. Deus é um meio, é apenas um trampolim para essa ganância, para essa cobiça, para essa ambição. E aí vai pulando de igreja para igreja, para igreja, para igreja, para seita, para isso, para aquilo. Não é porque querem Deus. Meu irmão, era o que estava acontecendo aqui, e parece que a história continua se repetindo. Puxa vida, eu vou para aquela igreja que tem mais menina bonita, quem sabe no caso da minha irmã. Peraí, você acha que Deus não pode trazer aquela moça bonita lá onde você está servindo o Senhor? Aí você não acha ali, namora uma ali, depois você vai para outra igreja, namora outra lá, você vai para outra. Que isso, meu? Me ajuda aí, cara. E ajuda as irmãs, cara. Você está indo na igreja para uma namorada, para casamento. Deus, sim, Deus pode, Deus traz, Deus é maravilhoso, cara. Mas o propósito da nossa vida primeiro não é esse. O propósito da nossa vida primeiro é o Senhor, é a presença dEle. O casamento não pode consertar a nossa vida. Só Jesus de Nazaré pode mudar a nossa história. Só Ele pode. Os recursos são uma coisa boa, dinheiro é uma coisa boa. Puxa, a gente pode comprar um calço, uma camisa, um tênis, um sapato, um relógio, comer. É bom. Mas o dinheiro não pode mudar a nossa vida. Só Jesus de Nazaré pode. Só Ele pode.
A nossa busca tem que ser por Ele, tem que ser pela presença dEle. O nosso anseio tem que ser por Deus. A nossa sede e fome não deve ser por um carro melhor, uma casa maior, um emprego melhor. A nossa sede e fome tem que ser por Deus, pela presença do Senhor. Tem que ser por Ele, pela doçura dEle na nossa vida. Ele tem que ser o fim da nossa história. É Ele, é o Senhor e não as outras coisas. É isso que Jeremias está falando. Essa é a mensagem de Jeremias. Pô, cara, você não está perdido não, meu irmão. É por isso que Jeremias desceu ali para a casa do oleiro, porque a situação estava tão podre em Israel. Estava tudo do lado de fora muito bonito, do lado de fora todo mundo parecendo crente, do lado de fora todo mundo assim de terno e gravata. A paz do Senhor, meu irmão, aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. E na igreja e cantando, levanta a mão, aleluia, oh glória, e orando em línguas e sapatinho de fogo. Mas em casa batendo na esposa, chutando o cachorro, gritando com o filho, colando nas provas da escola. Cara, você cola na prova, mas isso é mentira, meu. Como é que você fica colando, cara? E as fofocas que você semeia lá na sua empresa? Você semeia assim como se você estivesse contando um caso. Não, você viu fulano de tal, sabe o que aconteceu? E vai detonando a vida do cara, meu. E ainda quando é com a Bíblia debaixo do braço, cara, a Bíblia não é para andar debaixo do braço, não, a Bíblia é para viver, cara. É para obedecer, é para ler, é para meditar, cara. Gente mudando do lado de fora. A mudança maior não é do lado de fora, é do lado de dentro, cara. E essa mudança do lado de dentro só vai acontecer se o povo quiser. Tem esperança, meu irmão. Existe esperança. E por isso Jeremias desceu à casa do oleiro. Desci à casa do oleiro, versículo 3. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como aquele vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, o oleiro tornou a fazer daquele vaso que lhe estragou nas mãos outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ele não jogou fora aquele vaso quebrado, aquele vaso estragado, ele não jogou fora. E o Senhor se volta para Jeremias e diz: Jeremias, será que eu não posso fazer isso com vocês, Jeremias? Diga para a casa de Israel: será que eu não posso fazer isso com vocês? Eu posso pegar esse vaso quebrado, eu posso pegar essas pessoas que estão vivendo só do lado superficialmente, eu posso pegar essas pessoas que estão vivendo uma mentira, vivendo um engano, sendo levadas pela ganância, pela cobiça, vivendo para elas mesmas. Eu posso pegar essas pessoas e mudá-las por completo, Jeremias. Fala isso com Israel, fala isso com o povo. Existe esperança para o povo, ele pode ser curado, ele pode ser sarado, ele pode ser transformado, Jeremias. Eu não vou abandoná-los, eu não vou descartá-los. Fala para eles, Jeremias, anuncia essa verdade para eles, Jeremias. Eles podem ser diferentes, a história deles pode ser outra. Fala para eles, Jeremias. Pega esse vaso e mostra que esse vaso quebrado, eu uso ele, Jeremias. Deus usa, Deus não descarta, Deus não joga fora. Talvez até hoje você tenha vivido para você mesmo. Até hoje você tem buscado a Deus porque você tem cultuado você mesmo. Você é o seu Deus, você é o fim do seu culto. O seu desejo é o fim do seu culto. Deus é só um objeto para você. Deus é apenas um meio para conseguir as coisas. Até hoje tem sido assim, mas a partir de agora pode ser diferente. Deus pode mudar essa história. Você não precisa continuar sendo desse jeito, não. Deus pode ser o fim da sua vida. O seu desejo pode ser por Ele. Essa é a mensagem de Jeremias. Essa é a mensagem. Existe esperança. É possível. É possível haver uma transformação no coração. O Espírito Santo é poderoso para mudar o seu coração. É poderoso para mudar a sua história, mudar os seus hábitos mais profundos, mais arraigados. Ele pode, Ele é poderoso. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida,
Uma coisa que eu achei que eu nunca fosse capaz de fazer era parar de fumar. Fumei 5 anos, um maço por dia. O Espírito Santo entrou. De repente, eu já tinha jogado o maço de cigarro fora quantas vezes? Se você já fumou, você sabe que batalha, né? Eu devo ter jogado uns 500 maços de cigarro fora. Amanhã eu não fumo mais. Mas a minha vontade não pode mudar isso. Só o Senhor, aplicando a vontade dele na minha vontade, que pode fazer isso acontecer. O Espírito Santo entrou e de repente eu joguei nunca mais. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. Uau, eu chegava, como eu já menti para os meus pais. Perdidaço, mentira. Colava na prova. O Espírito Santo entrou na minha vida, mudou tudo. Eu já pedi perdão para papai e mamãe 500 milhões de vezes. Eu lembro, o pai, me perdoa, viu pai? De novo, mãe. 500 milhões de vezes. Mudou. Aqueles hábitos arraigados de que 5 anos eu estava cultivando, acabou. Porque Deus é poderoso para mudar. Ele mudou a minha história, Ele mudou a história de tantos, Ele pode mudar a sua também. É isso que Jeremias está falando. Essa é a mensagem de que existe esperança. É possível, Deus quer. A mudança que Deus quer realizar não é uma mudança do lado de fora, não é uma maquiagem, não é uma mudança de nomes, não é uma mudança de estrutura, não é uma paisagem mais bonita, não é uma roupa mais bonita que Deus quer te dar, não é um carro mais bonito que Deus quer te dar. Deus quer te dar um coração novo, um coração transformado, uma história transformada. É isso que Deus quer te dar. Essa é a mensagem de Jeremias. Jeremias fala para esse povo que eu posso mudá-los, que existe esperança. Não importa quem eles sejam, não importa o que eles estão fazendo, não importa qual seja a vida deles até hoje, mas eu sou oleiro. Eu posso pegar esse vaso quebrado e fazer dele outro vaso. Basta que esse povo se arrependa e se converta. Basta simplesmente que esse povo queira. Você só precisa querer. Deus quer. Deus quer. Ora, versículo 11. Ora, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando o mal. Eu formo um plano contra vós outros, contra esses que vivem superficialmente, contra esses que vivem uma vida com Deus só da casca, só do lado de fora, uma mentira, levados por esses espíritos enganadores. Deus se volta para essas pessoas e diz: olha, eu estou forjando o mal, eu formo um plano contra vós outros, mas existe uma esperança. E o Senhor continua: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Convertei-vos. Convertei-vos. Não muda apenas de roupa, não mude apenas de endereço, não mude apenas o seu estilo de culto, não mude apenas o seu vocabulário, de começar a usar só o evangelicalês para o Senhor, irmão. Não, mais do que isso. É mais do que isso que Deus está dizendo.
Mude de vida. Mude de atitude. Convertei-vos. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Senhor, muda, Senhor. Muda a história do teu povo aqui no nosso país. Ó Pai, quantos escândalos têm acontecido na mídia e têm saído na mídia de ações erradas promovidas por evangélicos, por cristãos. Evangélico, pastor, que vai traficando armas, líderes que estão atrás do dinheiro, crentes que levam o patrão na justiça, sem direito, patrões que exploram os empregados para se enriquecerem, políticos que fazem leis para eles mesmos, para suas igrejas, para suas denominações e não para o país, não para a nação. Egoístas. Pessoas que usam o teu nome para se tornarem ricas. Pessoas que querem usar o Senhor para uma promoção no emprego. Oh, Pai. Crente colando na prova na escola, Senhor. Crente disseminando fofoca. Crente se alegrando com o mal que vem sobre o outro e que fica dizendo bem feito, problema dele. Meu Deus. E às vezes o que nós ouvimos tantas vezes em tantos lugares e púlpitos é paz, está tudo bem, lindo. Vem cá, querido, amado. Deus é amor. Vem cá assim mesmo. Vem como está. Não tem problema não. Continua como está. Deus é amor. Vem na igreja domingo. Aí vai ficar tudo bem. Dá o Senhor. Não esquece de dar o dízimo e a oferta não. Aí fica bem mesmo. Ah, Senhor. Não tem problema se o seu negócio é fraudulento. Ah, Senhor. Curam superficialmente a ferida do meu povo, fazem uma teologia toda em cima da palavra do Senhor, só para satisfazer a ganância do povo, a ambição do povo. Aquele culto centrado no homem. Ah, Senhor. E vivemos nesse contexto, Pai. E às vezes nem tínhamos consciência disso. Nem tínhamos consciência de que tantas vezes usamos o Senhor para os nossos desejos. Usamos o Senhor para satisfazer a nossa vontade. Nem sabíamos, Pai, tantos anos assim, com essa cultura, com essa prática, com esse hábito. Aprendemos assim, ouvimos assim. Mas, ó Senhor, agora a Tua palavra vem e nos fala. A luz do Senhor brilha. Queremos emendar os nossos caminhos, Senhor. Queremos consertar os nossos caminhos, Senhor. Nós não queremos ser duas caras.
queremos, Senhor. Não queremos ser mentirosos. Não queremos ser enganadores do povo, das pessoas. Não, Senhor. Não queremos manchar o Teu nome, tomar o Teu nome em vão. Não, Senhor. Não queremos ser iguais às pessoas que não Te conhecem. Não, Senhor. Não, Senhor, não queremos, não queremos. Queremos ser pessoas diferentes, pessoas que verdadeiramente carregam o Senhor, carregam a Tua glória, carregam a Tua presença. Pessoas que são verdadeiramente reconhecidas como filhos do Senhor, amados, servos do Senhor. Pessoas verdadeiramente conhecidas como pequenos cristos, parecidos com Jesus. Não apenas na plataforma, no lugar público, Pai, mas na rua, em casa, no escritório, ali no lugar de trabalho, na escola, dentro do ônibus, no trânsito, quando estou dirigindo, Senhor. Oh, Pai, que as pessoas olhem e percebam, puxa, aquele cara é diferente. Aquele cara é diferente. Eu ofereci uma propina para ele e disse, não, eu não vou receber. Puxa, o Senhor, queremos ser essas pessoas diferentes. Poxa, eu ofereci uma cola para ele não sabia nada, ele disse, não, que isso, esse cara é diferente. Que isso, eu ofereci para deitar com ele disse, não, uau, que cara que é esse? Ah, Deus, é isso que queremos, Senhor. É isso que queremos, Senhor. Puxa, eu falei, eu convidei aquela menina, eu sou o cara, parei o meu carrão na frente dela, cheio do dinheiro, e disse, olha, vão sair comigo. Ela me disse, não, que menina que é essa? Oh Deus, é isso que queremos, Senhor. Não queremos te adorar só de boca, de palavra. Não queremos te adorar no lugar público, no domingo ou no sábado. Queremos te adorar com toda a nossa vida. Queremos te adorar com o nosso ser, com as nossas palavras. Queremos te adorar com os nossos recursos, com a nossa maneira de falar, a nossa maneira de conduzir no mundo, a nossa maneira de fazer negócios, Senhor. Oh, Senhor, e Tu sejas conhecido na nossa vida, Senhor. E Tu sejas conhecido na nossa maneira de falar. As pessoas jamais ouçam da nossa boca fofoca, difamação, maledicência. Não, Deus, elas ouçam apenas palavras de gratidão, de esperança, de louvor. Oh, Pai, muda a nossa maneira de falar, Pai. Queremos ser conhecidos como filhos do Senhor. Queremos ser conhecidos como seguidores, discípulos de Jesus. Pai, queremos andar exalando o perfume de Jesus em todos os lugares, Senhor. Lá no ônibus, a vovó entra para sentar. Pai, queremos ser os primeiros a levantar e dizer, ô vovó, senta aqui, vovó. Oh, meu Deus, muda a nossa atitude, Senhor. Muda o nosso comportamento, Senhor. Ah, Deus, muda. O Senhor falou que o Senhor não joga o vaso fora. O Senhor pega esse vaso quebrado, esse vaso estragado, o Senhor faz outro, Senhor. Aqui estamos nós, durante esses dias, querendo que o Senhor faça coisa nova na nossa vida. Trabalhe esse vaso, Senhor. Trabalhe esses vasos, Senhor. Ah, Deus, faz, Senhor, faz, Senhor. Faz, Senhor, sim. Traz quebrantamento, Senhor. Traz arrependimento, Senhor. Traz mudança de vida, Senhor. Que a cura da ferida não seja superficial, Pai. Oh, Pai, não adianta nada as lágrimas derramadas aqui no altar do Senhor essa manhã, Pai. Se essas lágrimas não continuam a ser derramadas no dia a dia, não adianta nada, Senhor, uma busca pela Tua presença nesse momento gostoso, piano tocando, outro cara orando. Pô, que legal, tô sentindo uma presença de Deus. Mas aí no dia a dia eu fico do mesmo jeito, Senhor. Não, meu Deus, eu tenho que desejar o Senhor todo dia. Eu tenho que buscar o Senhor toda hora, com música ou sem música, com gente orando ou não orando, lá dentro do meu quarto, querendo o Senhor, ansiando pelo Senhor, emendando o meu caminho diante do Senhor. Oh Deus, é isso que eu quero, Senhor. É no meu cotidiano, Pai. Não é no púlpito, Senhor. É lá na minha casa, no meu quarto, lá na minha cama, chorando e dizendo, Senhor, vem. Envia o Teu Espírito, Senhor.
Oh Pai, essa fome, essa sede, coloca no nosso coração, de te querer mais do que tudo, de te querer mais do que a promoção no emprego, de te querer mais do que uma casa nova, do que uma casa na praia, do que um salário maior, do que um curso, mestrado, doutorado, qualquer que seja, mais do que um casamento, mais do que muitos filhos. O Senhor seja a razão da nossa vida, o Senhor seja o motivo da nossa existência, e o Senhor seja aquele por quem a nossa alma anseia, e o Senhor seja o motivo por quem estamos aqui. É o Senhor, que seja o Senhor, que seja o Senhor. Faz isso em nós, oh Pai. Não deixa o nosso coração ficar duro, Senhor. Não nos deixe sermos levados pelo engano, Pai, pelos hábitos que foram estabelecidos na nossa vida, por práticas continuadas por anos e anos e anos. Não, Pai, muda tudo, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Novos hábitos, Senhor, novos hábitos. Ao invés de acordar e ir para a internet, ao invés de acordar e tomar o café da manhã correndo, o Senhor acordar mais cedo para buscar a presença do Senhor, para estar ali quietinho com o Senhor. Fala comigo, Pai, aquela fome, aquele desejo de estar contigo, Senhor. Fala Deus. Novos hábitos. Faz, Senhor. Faz tudo novo, Senhor. Faz. O Senhor disse que faria. É a promessa do Senhor não jogar o vaso fora. É a promessa do Senhor nos curar profundamente. É a promessa do Senhor não apenas mudar do lado de fora, mas levar essa reforma para o mais íntimo e profundo do nosso coração, mais íntimo e profundo da nossa história. Faz isso, Senhor. Você pode pedir isso. Você pode dizer: faz isso em mim, Senhor. Faz isso. Você pode orar aí no seu lugar e dizer: Senhor, eu quero. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Aquele seu coração amargurado com uma pessoa, você tem que perdoar, cara. Meu irmão, você tem que perdoar, meu irmão. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão porque essa amargura entrou no seu coração. Você precisa pedir perdão porque você se deixou levar pela filosofia do mundo. E você vive uma competição. Eu sou melhor, eu vou pisar na cabeça do outro. Eu sou o cara, meu irmão, no reino de Deus não existe maior, é todo mundo menor, todo mundo servo. Todo mundo chamado para ser criança. O maior é uma criança. Muda os nossos conceitos, Senhor. Muda as nossas buscas, Senhor. Faz de novo, nos faz de novo, Senhor. Nos faz de novo, Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade. E, Senhor, muda a história da nossa nação, da igreja do Senhor no Brasil. Muda, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sobre as igrejas, sobre cada igreja, a começar de nós aqui em Lagoinha, a começar da igreja de cada um que está presente aqui, de cada um que está nas suas casas. Muda, Senhor, que haja no coração de todos nós mais sede e fome por Ti, mais desejo pelo novo derramado do Teu Espírito, que esse